Olá, bem-vindos de volta ao Resumindo Toon. Hoje estamos mergulhando nas aventuras sombrias de Billy e Mandy, que é apenas a parte mais selvagem de uma série com 84 episódios distribuídos em 7 temporadas. Esse programa é uma montanha-russa de diversão e caos, portanto, relaxe, e vamos mergulhar em toda a loucura que esse programa tem a oferecer. Então, tudo começou há 13 mil anos em uma terra chamada Submundo, um lugar que abriga a maioria dos monstros e criaturas sobrenaturais. Naquela época, havia um rapaz chamado Puro Osso que foi admitido na Doomsday High School, que era o lugar ideal para todos os monstros estudarem. Entre seus colegas de classe estava o Bicho-Papão, que começou a implicar com ele imediatamente e tornou sua vida escolar horrível antes mesmo de começar. No entanto, uma de suas colegas de classe, Velma, interveio e repreendeu Bicho-Papão por implicar com Puro Osso por ser uma mulher-aranha. Ela prendeu Bicho-Papão em sua teia e o prendeu em um poste para que toda a escola assistisse e risse. Isso fez com que Puro Osso dissesse que ela pode ser muito assustadora quando precisa ser. Bem, Velma, você pode ser assustadora quando quer. No entanto, Bicho-Papão continuou a tornar sua vida miserável com todos os tipos de pegadinhas, como puxar uma cueca e fazer com que toda a escola risse dele. Essa pegadinha foi a razão pela qual todos começaram a chamá-lo de Shakespeare. Um dia, na sala de aula, o professor revelou que a diretoria abriu uma nova vaga para o Reaper, e a única exigência é que o vencedor seja capaz de assustar as pessoas. Uma eleição estava sendo realizada para determinar o vencedor, e por obra do destino, as únicas 3 pessoas que se inscreveram foram Bicho-Papão, Velma e Puro Osso. Uma apresentação foi realizada no auditório, onde todos os participantes tiveram que convencer o público de que eram assustadores. Bicho-Papão fez ameaças falsas, Velma usou sua voz melancólica e sua presença imponente para causar medo em todos, e Puro Osso também estava lá. Era muito evidente que Velma venceria e se tornaria a próxima Reaper, mas o Bicho-Papão tinha outros planos. Quando Puro Osso o viu abrir o evento para o porão de votação, ele o seguiu para ver o que ele estava fazendo. Lá dentro, ele o viu atear fogo em todas as cédulas de Velma e encher o balde com suas cédulas falsas. Puro Osso enfrentou seu valentão e o trancou em um caixão enquanto fazia as pazes com os votos. Velma o encontrou acidentalmente no porão e saiu correndo e chorando, pensando que ele estava trapaceando para virar as chances a seu favor. Enquanto o Bicho-Papão tentava fugir dali, Puro Osso pegou o protótipo da foice do professor e confrontou o Bicho-Papão por estragar as coisas entre ele e Velma. Ele rasgou o chão com a foice e riu ameaçadoramente, quando as figuras fantasmagóricas surgiram e capturaram o Bicho-Papão. Isso causou pânico na plateia, que ficou apavorada com Puro Osso e começou a votar a seu favor. Assim, com esse acidente, Puro Osso se tornou o ceifador. E o resto é história. Chegou a hora de você abraçar o seu destino. Agora, em seu primeiro dia de trabalho como ceifador, sua primeira tarefa é ceifar um humano irritante que se encontra com um chocalho nada convencional e sob uma roda gigante. Mas a verdadeira reviravolta acontece quando ele encontra uma velha feiticeira. Agora, essa bruxa tinha uma profecia para contar. Surpreendentemente, ela revela um vislumbre do futuro de Puro Osso, um destino em que ele acaba se tornando servo de 2 crianças incrivelmente incômodas. Nada menos que a dupla icônica Billy e Mandy, avançando. Cerca de 13 mil anos depois, chegamos à peculiar cidade de Endsville. 2 crianças chamadas Billy e Mandy entram em cena. A amizade deles remonta ao tempo em que eram bebês. Billy, como sempre brincalhão, ficou tocando a campainha da Mandy até que ela se cansou o suficiente para abrir a porta. E o que ela diz? Você é algum tipo de idiota? Billy notou que Mandy não tinha nariz e decidiu colocar uma casquinha de sorvete em seu rosto como uma piada. Mandy não achou graça e deu um soco em Billy antes de fechar a porta. Mas Billy apenas riu e disse, ela gosta de mim. Então, em um belo dia, enquanto Billy e Mandy estavam organizando uma festa para o aniversário de 10 anos do hamster de estimação do Billy, o Sr. Snuggle, adivinha quem apareceu? Adivinha quem aparece? O próprio Puro Osso Reaper. O ceifador estava pronto para coletar a alma do hamster como fazem os ceifadores. Mas Mandy, sendo Mandy, não estava tendo nada disso. Ela não estava disposta a deixar que Puro Osso levasse o Sr. Snuggle. Então, ela desafiou Puro Osso para um jogo. Se Puro Osso vencer, ele fica com a alma do hamster. Mas se Billy e Mandy ganharem, Puro Osso terá de ser o melhor amigo deles para todo o sempre. Puro Osso
provavelmente achando que já estava ganho, concordou com o acordo que eles fizeram, o jogo favorito de Puro Osso. Limbo. Mas Mandy, bem, ela burlou um pouco as regras e venceu Puro Osso. E foi assim que Puro Osso acabou se tornando o melhor amigo de Billy e Mandy por toda a eternidade. Então, quando a mãe de Billy, Gladys, vê Puro Osso pela primeira vez, ela entra em pânico. No início, ela tenta ignorar o fato, pensando que talvez sejam apenas seus olhos pregando peças nela. Mas então, boom! Puro Osso está bem ali em toda a sua glória de ceifador, e Gladys simplesmente perde o controle. Quer dizer, você pode culpá-la? Não é todo dia que você fica cara a cara com o ceifador em pessoa, certo? A coisa toda vai tão mal que ela tem que dormir na casa da cunhada Cissy. Puro Osso se cansa de ficar sozinho, enquanto Billy e Mandy estão ocupados. Então ele tem uma ideia peculiar. Ele quer ser um modelo de maiô, mas, sendo um esqueleto, isso não é possível. Billy e Mandy entram em cena para ajudá-lo, dando-lhe uma transformação no estilo humano. Surpreendentemente, ele consegue um trabalho em um anúncio de TV, mas no final é um pouco decepcionante. Seu tempo de tela é muito curto e ele não se parece exatamente com um supermodelo. Apenas mais um dia maluco na vida após a morte de Puro Osso. Puro Osso começa a sentir nostalgia de seus velhos tempos como ceifador de almas, mas sua aposta com Billy e Mandy o impede de retornar ao submundo, para a diversão de seus colegas trabalhadores do submundo. Então, uma lâmpada se acende em sua cabeça ossuda. Ele decide virar uma nova página e fazer boas ações em vez de coletar almas. Infelizmente, suas tentativas de ser simpático esbarram em uma barreira. As pessoas ficam totalmente assustadas com sua aparência sombria e fogem de seus gestos de ajuda. Não é fácil ser gentil quando você é tão assustador quanto o grão. Então, um dia, um terremoto sacode as coisas, fazendo com que o chão se abra. Agora Billy está prestes a voltar para seus amigos quando, bam, um tentáculo o puxa para dentro da cratera. Mandy e Puro Osso decidem verificar a agitação no ferro velho e também são puxados para dentro do buraco. Eles acabam no centro da terra, onde encontram Nergal. Ele tem vigiado nosso trio de seu quartel-general subterrâneo e está sentindo muita inveja da amizade deles e de toda a diversão que estão tendo. Então ele quer que Puro Osso entregue Billy e Mandy, para que eles possam ser seus amigos para sempre. Puro Osso, talvez não. O melhor juiz de caráter concorda com o acordo e volta para a superfície. Mas as coisas não são só sol e arco-íris por lá. Embora Billy não se importe em ser o novo melhor amigo de Nergal, Mandy tem suas dúvidas. Ela acha que eles devem se afastar, mas Nergal tem outros planos. Com o passar do tempo, até Billy se cansa das loucuras de Nergal. Agora, Puro Osso está aproveitando sua folga, mas acaba mudando de ideia e decide resgatar o grupo, mas Nergal não vai deixá-los ir tão facilmente. Ele ataca Puro Osso com esses tentáculos elétricos selvagens, literalmente despedaçando-o. Justamente quando as coisas parecem muito ruins, Mandy entra em cena e salva o dia. Imagine só, é um dia normal de novembro e Billy está com vontade de fazer uma faxina de primavera. Eu sei que não é exatamente a estação certa, mas é do Billy que estamos falando aqui. Ele está vasculhando o velho baú de Puro Osso e encontra uma lâmpada velha. Você sabe, do tipo que se espera que tenha um gênio dentro. Bem, parece que há alguma verdade nisso, porque Billy dá uma boa esfregada nele. Puro Osso os havia avisado sobre essa maldição, e aqui está ela em carne e osso. Então a mãe dele diz: "Ei, vou conceder um desejo a vocês." Cada um deles parece fantástico, certo? Billy, sendo Billy, vai e deseja saber o que desejar, quero dizer, de verdade. De qualquer forma, o Puro Osso nem sequer tem a chance de fazer seu desejo porque Mandy intervém e deseja que eles se calem e eles acabam com a boca fechada. Mas Mandy tem algumas ideias. Então ela decide desejar que todos os humanos da Terra desapareçam quando ela sai de casa. É como uma cidade fantasma. Não há ninguém por perto. Ela volta para dentro, dá um sorriso meio sorrateiro e diz: "Perfeito. Adivinhe quem voltou de suas férias?" Sim, Gladys e o pai de Billy, Harold. A mãe de Billy entra e vê Puro Osso ainda por perto. E digamos que ela não está exatamente entusiasmada com isso. Ela tem a ideia de que Puro Osso está aqui para levar Billy embora, como uma espécie de babá exagerada. Mal sabe ela que Puro Osso prometeu manter a relação de melhores amigos para tudo com Billy e Mandy. Então, ela está em uma missão, causando uma cena, pensando que está protegendo seu filho. As coisas estão ficando loucas, mas quando parece que o caos está vencendo, Billy e Mandy aparecem e a pegam em flagrante. Ele tem uma queda para o drama. Ele diz: "Você pode ter vencido esta rodada, mas a guerra ainda está em andamento." Clássico sombrio. É um dia normal,
Mas as coisas começam a parecer um pouco estranhas. O amigo de Billy, Irving, não atende o telefone. Seus pais não estão em lugar nenhum. E Mandy está dizendo que quer o Billy para o jantar. Sim, parece assustador. Pois é. Billy e Puro Osso começam a criar uma teoria maluca de que Mandy pode ser um tipo de canibal que come seus pais e amigos. Eles começam a bisbilhotar, encontrando esses arranjos e planos para uma grande festa no quintal de Mandy. As suspeitas aumentam, mas, na verdade, eles estão preparando uma festa de aniversário para Billy. No entanto, quando as coisas se acalmaram, Mandy arrotou e os óculos de Irving apareceram. Então, ela realmente o comeu ou foi apenas uma brincadeira? Acho que nunca saberemos. Billy e Mandy encontram um misterioso parque de diversões que emerge do chão, administrado por um solitário em busca de amizade, cujas tentativas fracassam devido ao seu comportamento desagradável. Billy decide ajudá-lo a aprender os 5 Cs da amizade: limpeza, consideração, elogios, conversa. E, enquanto compartilha, parece que Billy também precisa de aulas de ortografia. Apesar de seus esforços, Nergal tem dificuldades em cada aspecto, incluindo insultar os outros, discutir tópicos desagradáveis e não entender conexões genuínas. Buscando o conselho de Puro Osso, ele recorre ao uso de seus poderes para criar seguidores chamados Nurglings, revelando uma compreensão equivocada de amizade. Então, depois que Mandy deu a Billy uma festa de aniversário épica alguns dias atrás, é justo que Billy retribua o favor. Ele tem a ideia genial de dar uma festa surpresa para Mandy e veste Puro Osso para o plano. Puro Osso não está exatamente entusiasmado, mas aceita a ideia porque, bem, o que você pode fazer? Então, lá estão eles, preparando um bolo e mantendo tudo em segredo para a Mandy. E você sabe como é bom guardar segredo com esses caras, certo? Mas eles são determinados, são sorrateiros, são meio bagunceiros na cozinha. Mas chega o grande momento e eles fazem a surpresa para a Mandy. E adivinhe só, ela fica meio surpresa, mas não de verdade. E acontece que seu aniversário real ainda está a 5 meses de distância. Jogada clássica do Billy, certo? Ele simplesmente não podia esperar para comemorar o que é um aniversário. Billy e seus amigos decidem ir ao shopping, enquanto Billy vai ao supermercado comprar meias. Ares, a deusa da discórdia e do caos, aparece. É uma moça que o Puro Osso sente muita atração. Infelizmente, Ares prefere outro rapaz chamado Adonis. Mandy e Ares se envolvem em brincadeiras, mas as coisas mudam de figura quando Ares prega uma peça em Mandy, despertando seu desejo de vingança. Depois que Billy termina suas compras incomuns, ele provoca Puro Osso sobre seus sentimentos por Ares, inspirando o plano de Mandy para enganar Ares. Mandy diz a Ares que Adonis está esperando por ela no cinema escuro do shopping. Ares entra, achando que encontrará Adonis, e beija uma silhueta. Ela se confunde com ele. Quando Mandy acende as luzes, é revelado que Ares acabou de beijar Puro Osso, para seu choque e humilhação. Mandy pensa em se vingar e Puro Osso fica encantado com o fato de que finalmente o beijou. Billy, sempre excêntrico, oferece a Mandy e Puro Osso uma meia de suor com manteiga quente enquanto expressa seu desdém por beijos. Após a indulgência com a síndrome alimentar de Billy, ele fica com a síndrome alimentar tóxica. Mandy vê o remédio da vovó Puro Osso exigindo uma fenda dimensional para recuperar um ingrediente crucial transportado para um registro dimensional externo. Mandy e Puro Osso encontram um ingrediente para curar o problema de Billy. Billy o bebe apenas para desenvolver um estranho crescimento em suas costas que se transforma em uma criatura chamada Yap Yap. Apesar dos esforços de Mandy para administrar o antídoto, a influência de Yap Yap resiste a ele à medida que Yap Yap ganha força. Ele morde um pedaço do Puro Osso antes de ser tentado por um refrigerante de cereja. Isso faz com que ele consuma o antídoto e se dissolva em uma poça. No entanto, Billy consome secretamente o Yap Yap, imitando o comportamento de Yap. Durante uma excursão da escola ao museu, Billy, Mandy e Puro Osso cruzam o caminho de Ross Delgado, um autoproclamado caçador paranormal. Quando ele avista Puro Osso, vai com tudo para eliminá-lo, o que leva a um confronto maluco ali mesmo no museu. No entanto, Ross acaba percebendo que são Billy e Mandy que estão realmente tomando as decisões com Puro Osso. Os pais de Mandy saem para uma viagem, deixando Billy solitário sem ela para aliviar sua solidão. Puro Osso ajuda Billy a criar uma criatura bizarra, parecida com um brinquedo, chamada New Mandy. Puro Osso dá vida a New Mandy usando magia,
mas ela se mostra excessivamente agressiva e perturbadora, causando o caos na casa. As tentativas de Billy de brincar com ela resultam em contratempos, e até mesmo o sono é perturbado por pesadelos que a envolvem. Quando a verdadeira Mandy e sua família retornam, eles encontram a nova Mandy, o que leva a um confronto que faz com que ela se quebre em pedaços. Um funeral simulado é realizado, e embora Billy tenha ficado aterrorizado com a nova Mandy, ele ainda lamenta sua perda. No entanto, no final do episódio, a nova mão de Mandy emerge da caixa de sapatos, agarrando o nariz de Billy e exigindo que ele brinque, o que sugere que o caos pode continuar. Apesar dos avisos de puro osso, Billy fica encantado com o livro ruim e é possuído pela poderosa entidade. Com os poderes sombrios de Yog-Sothoth, Billy ganha controle sobre Puro Osso e abre um portal para liberar monstros e o caos no mundo. Puro Osso e Mandy procuram a ajuda do Ross Delgado para deter a situação, mas mesmo seus esforços combinados não conseguem derrotar o possuído Billy no pensamento de Yog-Sothoth. Mandy dá um passo ousado e empurra Billy junto com o livro para dentro do portal, enviando a entidade de volta ao seu reino. Você percebe que condenou o Billy a uma eternidade em outra dimensão, certo? No entanto, os deuses externos rejeitam Billy e o mandam de volta para seus amigos com pena e desdém em uma noite, sentindo-se solitário. Billy procura a companhia de Mandy e Puro Osso, mas ambos estão preocupados com suas próprias atividades. Desanimado, Billy visita Irving, que está assistindo a um filme e não o percebe na janela, sentindo-se rejeitado. Billy sai andando e se sente abatido. Ele olha para uma estrela cintilante no céu e pede um desejo de ter alguém para brincar com ele. Milagrosamente, a estrela se transforma em um meteoro que aterrissa no quintal de Billy. No entanto, esse meteoro é bastante singular. É um meteoro que solicita o entusiasmo dos cérebros. Billy chama pelo pessoal e Irving se torna a primeira vítima do meteoro, e então Mandy se aproxima. O meteoro tenta comer o cérebro dela, mas para sua surpresa, o cérebro de Mandy é picante, fazendo com que o meteoro derreta. Mandy então se torna um novo meteoro, e de brincadeira, pede cérebros a Billy. Certa vez, Mandy visita a casa de Billy e encontra Puro Osso doente na cama. Ele está escorrendo lodo de puro osso devido à síndrome da desgraça. Enquanto Mandy lê sobre sua doença em um dos livros de Puro Osso, Billy limpa o lodo. O livro sugere ir ao hospital do submundo, e embora Puro Osso resista, todos acabam indo para a sala de espera. Mandy percebe que Puro Osso pode não estar muito doente em comparação com outros pacientes, mas eles fogem quando ficam sabendo. Ele sofre de síndrome de Doom na sala de cirurgia. Puro Osso se transforma em um espantoso ser humano. De volta à casa de Billy, todos emprestam roupas a Puro Osso e o visitam. Puro Osso gosta da atenção das mulheres e não gosta de nossa forma humana. O episódio termina com Puro Osso sendo comido por um monstro de lodo, o que o leva a se recuperar e voltar à sua forma normal de esqueleto. Certa vez, Mandy interrompe o videogame de Billy e o apresenta a um novo jogo, President Evil, com o apresentador Delgado. Mandy fica absorta no jogo, enquanto Billy o descarta como um jogo de meninas. Ele decide fazer brownies, mas faz uma bagunça terrível e substitui o pó maligno de Puro Osso por sal. O aroma dos brownies ressuscita. Os zumbis da simetria atacaram a casa deles. Billy é enviado para confrontá-los e as notícias revelam que o cheiro se espalhou por todo o mundo. Devido ao hospedeiro do pó maligno, Delgado chega confuso. Billy daria um tapinha no padeiro e ajudaria a combater os zumbis. O grupo percebe que os zumbis estão atrás dos brownies de Puro Osso e relutantemente os oferece, salvando-se. Depois que os zumbis são derrotados, uma galinha zumbi que antes empunhava uma granada sobrevive à provação. No dia dos namorados, enquanto Puro Osso, Mandy e Billy se envolvem em atividades românticas, a tia Cis é deixada sob a responsabilidade de Harold e Gladys durante o fim de semana. Sem que elas saibam, o solitário Nergal, que estava observando a irmã, chega com um monte de elos de Nergal. Com o objetivo de cortejá-la, pensa erroneamente que Nergal está causando problemas. Mais uma vez, o trio se prepara para confrontá-lo, mas o interesse de Nergal é apenas insistir, e ele a convida para um encontro. Mandy avisa Billy sobre as possíveis consequências se a noite der certo. Billy tenta várias táticas hilárias para sabotar o encontro, mas a persistência de Nergal compensa o salto do amante com percalços cômicos. Nergal propõe o cisto. Ele fica impressionado com suas travessuras peculiares e aceita fazer de Neral o tio oficial de Billy. E eles saem felizes juntos. Mandy instrui Billy a buscar um refrigerante e ele vai até o baú dos Puro Osso. Dentro do porta-malas, ele descobre um ovo que, por engano, supõe que se transformará em um pato. No entanto, o ovo contém uma surpresa.
uma grande aranha chamada Jeff, que imediatamente considera Billy como seu pai. Aterrorizados, Billy tenta esmagar Jeff, mas a aranha só quer ajudar seu novo pai. Por fim, Billy e Jeff decidem contratar um exterminador, mas para a surpresa de todos, o exterminador não faz mal a Jeff. Em vez disso, ele é conquistado pela bondade de Jeff e por suas habilidades culinárias excepcionais, o que o leva a adotar Jeff como seu próprio filho. Quem esperava por isso? Nergal agora tem um filho, Nergal Jr., e decidem inscrevê-lo em um acampamento de inverno. Supervisionado por Harold e Puro Osso, Jr. não tem certeza se vai se encaixar e, no início, enfrenta um começo turbulento, entrando em conflito com um garoto local e tendo que lidar com acomodações que não são ideais. Na tentativa de se adaptar, ele assume a aparência de outros campistas, criando o caos. Mandy se encarrega de investigar e a situação se transforma em um confronto entre Billy e Jr., que buscam companhia. Jr. recorre ao Junior Resorts, que USA seus tentáculos quando suas propostas são rejeitadas. Mandy intervém usando o apego de Jr. ao seu ursinho de pelúcia, o que leva a um momento de compreensão e perdão. Billy lhe estende a mão da amizade, embora inadvertidamente faça um comentário insensível sobre a aparência de Jr. Puxa vida, nunca vi nada tão horrível em toda a minha vida. Mandy então leva Jr. para casa disfarçado, concluindo a desventura. Quando Billy se esquece de fazer sua lição de casa de história, Puro Osso apresenta uma solução incomum. Ele dá a Billy um controle remoto universal que pode manipular o tempo e o espaço. Assim, Billy e Mandy embarcam em uma série de viagens no tempo. Eles viajam pela Revolução Americana, pelos tempos pré-históricos e até se aventuram no futuro. Em uma versão do futuro, eles encontram um Billy mais velho que acabou de concluir o relatório, mas a situação toma um rumo cômico. Quando o jovem Billy dá descarga no vaso sanitário, em meio à disputa pelo controle remoto, Mandy e o Billy mais velho se encontram em uma linha do tempo alternativa caótica, onde o passado e o futuro se entrelaçam. Enquanto isso, o jovem Billy acaba voltando para os tempos pré-históricos e o controle remoto acaba quebrando inesperadamente. Ele estabelece uma conexão com uma garota das cavernas e o vínculo entre eles leva Billy a se tornar parte da evolução humana. Quando o tempo volta para o presente, surge um resultado estranho. O mundo é povoado por pessoas que compartilham os olhos característicos de Billy, seus narizes proeminentes e, o mais importante, sua falta de inteligência. Até mesmo Mandy e Irving exibem essas características, encerrando o episódio de forma peculiar e cômica. Em um dia mundano de verão, Billy, Mandy, Puro Osso e Irving decidem apimentar as coisas espiando o futuro. O que eles encontram é bastante inesperado e bizarro. Mandy se tornou um ser imortal, uma mistura única de um demônio quente e um ditador humano que governa a Terra. Puro Osso continua sendo seu melhor amigo inabalável, e a presença de vários clones estúpidos de Billy a mantém entretida. Estranhamente, a canela é a principal fonte de poder de Mandy, e ela mente sobre sua fraqueza para Billy Puro Osso, sentindo um sentimento de rebelião. A ajuda de Billy em uma equipe contra o reinado de Mandy. Ansioso para ajudar, Billy compartilha, sem saber, a fraqueza inventada da canela com o grupo rebelde. Como resultado, o plano deles de desafiar Mandy é frustrado e eles são presos. Eles são frustrados e acabam sendo presos por ela. A reviravolta na história está no fato de Mandy saber de suas ações. Acontece que ela sabia dos planos deles por meio de suas observações da bola de cristal no presente, deixando o grupo perplexo com sua previsão e levantando questões sobre as forças misteriosas em jogo. Durante a travessura, Puro Osso conta a história do astro das pegadinhas Jack, que depois de escapar da morte, mas perder a cabeça, só aparece para pregar peças no Halloween. Na noite de Halloween, vestido como o ceifador, com a coisa real de Puro Osso, Billy cruza com Jack, que rouba o STH para se vingar de Puro Osso e perpetuar as intermináveis noites de Halloween. Depois de causar destruição, Jack captura Puro Osso para cortar sua cabeça. Para salvar Puro Osso, Billy conta com a ajuda de Mandy, quem planeja pegadinhas para derrotar Jack. Billy distrai Jack com uma exibição cômica, e Mandy faz pegadinhas, mas Jack continua com a cara fechada. Irving aciona acidentalmente todas as pegadinhas, fazendo com que Jack e seus subordinados riam até a morte. No final das contas, ao salvar Graham Jack, ele é banido para o submundo e presumivelmente encontra um destino horrível. No último episódio, a curiosidade de Billy é despertada quando ele vê um clarão verde no céu à noite. Ele acredita que isso significa uma aventura. Ele se dirige a um milharal onde o clarão aparece, achando que se trata de um círculo na plantação criado por alienígenas. No entanto, ele se depara com um valentão da escola que, na verdade, está tentando manter o milho no chão. De repente, o OVNI os abduz e realiza estranhos experimentos. No dia seguinte, Billy conta uma história e Mandy,
Puro Osso e Spur investigam o OVNI. Lá dentro, eles encontram evidências das atividades dos alienígenas e o chip no cérebro de Billy. Ao sondar as memórias de Billy, eles descobrem que ele frustrou os alienígenas dançando e salvou Spurk, que agora tem uma bomba em sua cabeça, que foi colocada por Puro Osso. Escaneamento. Quando eles saem da nave, descobrem que a cidade está repleta de oficiais do governo e OVNIs. Um presente alienígena é deixado na casa de Billy, que acaba sendo uma criatura alienígena em expansão. A turma tem uma conversa bem-humorada sobre a formação de uma super equipe, mas Puro Osso sugere fazer uma pausa para os comerciais. Billy, Mandy, Puro Osso e Billy são capturados por alienígenas que revelaram seu plano sinistro para dominar a Terra durante a lua cheia, quando todos eles se transformam em lobisomens, rosnando, espumando pela boca, rasgando você membro por membro, lobisomens. Uau, lobisomens alienígenas. Bem, isso é algo novo. O grupo é forçado a entrar em uma arena de gladiadores, mas é salvo pelo aparecimento de uma besta lunar que distrai os alienígenas. Eles conseguem escapar da base lunar dos alienígenas, onde inventam várias plantas criativas para impedir os alienígenas. Com a reprogramação de robôs feita por Mandy, os próprios alienígenas se transformam em lobisomens e atacam Puro Osso, que libera um dízimo e, com um toque de drama, transforma o grupo em personagens de super-heróis. Proposto por Billy, eles se envolvem em uma batalha heróica contra os alienígenas, fazendo com que o autossacrifício acabe derrubando a nave espacial dos alienígenas na Lua. Salvando o dia no final, o leite. Mandy e o ceifador de queijo continuam suas aventuras de super-heróis. Billy adota sua personalidade de lobisomem, e o outro retorna como um valentão sem cabeça. E esse é o Billy e a Mandy do começo ao fim em detalhes. Se vocês gostaram deste vídeo, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima!